Iniciando então o livro Céu e Inferno, nós estamos tratando de um assunto que fala sobre aquelas pessoas que são adeptos das magias, dos rituais, né? Para tentar fazer com que os espíritos trabalhem em seu favor, descobrindo tesouros, fazendo rituais e até pactos. Então, pelo Espiritismo, a gente sabe que as pessoas que fazem esse tipo de coisas estão se deixando enganar, porque são vítimas de espíritos brincalhões, zombeteiros e até maldosos, né? Porque não existe isso. Os espíritos superiores destinados à nossa proteção e amparo são espíritos que não precisam de nada disso, muito menos de pagamento de alguma coisa que nós possamos dar material, ou um ritual, qualquer outra coisa. Para eles basta o nosso sentimento de melhoria, a nossa intenção de melhora, de seguir no bom caminho. Isso é para eles um grande retorno pelo bem que eles nos fazem, né? Eles sentir que nós estamos querendo a mudança para melhor. É isso que eles querem de cada um de nós, né? E esses rituais, tudo essas coisas são de espíritos de irmãozinhos inferiores que se comprazem em brincar, em enganar, em fazer as pessoas passarem por situações equivocadas e ridículas, né? Então nós vamos continuar, nós vamos reiniciar então o 11 ali. Quer ler, Cris? 11. Expelemos-nos sobre essas citações para mostrar que os princípios do Espiritismo não têm nenhuma relação com a magia. Assim, nada de espíritos às ordens dos homens, nada de meios de obrigá-los, nada de sinais ou fórmulas cabalísticas, nada de descobertas de tesouros ou procedimentos para se enriquecer, nada de milagres ou prodígios, nada de adivinhações nem aparições fantásticas. Nada, enfim, do que constitui o objetivo e os elementos essenciais da magia. O Espiritismo não somente nega todas essas coisas, mas delas demonstra a impossibilidade e a ineficácia. Não há, pois, nenhuma analogia entre o fim e os meios da magia com os do Espiritismo. Querer assimilá-los pode ser o fato da ignorância ou da má-fé. E como os princípios do Espiritismo não têm nada de secreto e são formulados em termos claros e sem equívocos, o erro não poderia prevalecer. Então, se você se deixa levar e prefere acreditar nisso, é o livre-arbítrio de cada um, né? Mas a espiritualidade superior, a espiritualidade de luz, eles não se valem desse tipo de situações, né? Então, para eles não existe rituais, não existe nada que precise ser feito, a não ser a verdadeira intenção, aquela que vem do coração. Então você pode entrar em contato com o teu anjo protetor, com o teu santo padroeiro, santo protetor, como queira você chamar, né? Mas vai ser um espírito encarregado de te proteger, de te amparar e de te fazer andar pelo caminho do bem, né? Mas se você não permite isso e se envolve com espíritos de outra ordem, de ordem menores, quem vai começar a citar e intuir os teus pensamentos para você cair em erros são esses outros espíritos. É tudo questão de sintonia, né? É tudo questão de pensamento e vibração. Se você se permite, é que nem aqui acontece no nosso plano as companhias, né? Se você vai lá em um local onde as companhias não são boas, são pessoas que se envolvem em droga, que se envolvem em furto, em roubo e coisa, e você anda naquelas companhias,
você vai se deixar influenciando por aquelas companhias. Mas se você anda em um outro local onde as pessoas têm atitudes boas, né, de estudar, de ajudar, de se melhorar, de trabalhar, de fazer tudo o que é certo, você também vai ser influenciado por essas companhias, né? Dizem que a gente é o reflexo dos 5 amigos melhores que a gente tem, né? Então é só a gente analisar os 5 melhores amigos que a gente tem, e a gente vai ser o reflexo deles, porque a gente vai andar mais ou menos pensando igual, né? Então isso, lá no plano espiritual, acontece isso. Então aquilo que nós estamos aqui pensando e atraindo, vem lá do plano espiritual e nos acompanha. Se é pensamentos negativos e coisas ruins, atitudes ruins, nós vamos atrair aqueles espíritos negativos que vão nos inspirar a continuar fazendo essas coisas ruins e negativas. Mas se nós pensarmos em coisas boas e atitudes melhores, nós vamos atrair a espiritualidade evoluída, a espiritualidade de luz, para nos guiar a cada vez fazer mais coisas melhores. É uma sintonia, é uma questão de sintonia e vibração. 12. Quais são os agentes secretos desses fenômenos e os verdadeiros autores dessas cenas inexplicáveis? Os anjos não aceitariam esses papéis indignos e não se prestariam a todos os caprichos de vã curiosidade. O autor quer falar das manifestações físicas de espíritos. Entre elas, há evidentemente as que seriam pouco dignas de espíritos superiores. E se substituís a palavras anjos por puros espíritos ou espíritos superiores, tereis exatamente o que diz o Espiritismo. Mas não se poderia colocar na mesma linha as comunicações inteligentes pela escrita, pela palavra, pela audição ou todo outro meio, que não são mais indignas de bons espíritos e que não o são sobre a terra de homens os mais eminentes, nem as aparições, as curas e uma multidão de outros que os livros sacros citam em profusão, como sendo o fato de anjos ou de santos. Se, pois, os anjos e os santos produziram outrora fenômenos semelhantes, por que não produziriam hoje? Porque os mesmos fatos seriam hoje a obra do demônio das mãos de certas pessoas, ao passo que são reputados milagres santos em outras? Sustentar uma semelhante tese é abdicar de toda lógica. Então todas as realizações espirituais positivas e boas, elas são manifestações da espiritualidade superior. Tudo o que acontece. E nas comunicações mediúnicas, essas manifestações são através da psicofonia, que é falada, e a psicografia, principalmente, né? É o meio que eles usam para se comunicar conosco, para nos corrigir, nos instruir, nos esclarecer dúvidas e nos trazer, então, muitas vezes, conselhos, né? E como é que a gente distingue uma comunicação elevada de uma comunicação não elevada? Porque existem vários espíritos, assim como existem várias pessoas no nosso plano. Existem vários espíritos de outras ordens no plano espiritual. Então essas mensagens são analisadas justamente por seu conteúdo, né? Se o conteúdo é elevado e nos inspira a uma melhora, é porque vem de um espírito também elevado. Agora, se o conteúdo é fútil e não traz nada de elevado, simplesmente é um conteúdo corriqueiro que não vai nos agregar nada, então não é um espírito de ordem elevada, é um espírito comum. Então nós temos que saber analisar essas comunicações
e são esses os meios que eles usam, né? Então, assim como nós analisamos aqui uma pessoa boa, uma pessoa de um intelectual elevado, pelas suas obras e pela sua maneira de falar e agir, da mesma forma, no plano espiritual, eles agem também. Então, cabe a nós sabermos analisar essas mensagens para saber de que ordem são os espíritos que se comunicam. Mas as pessoas que receberam essa mensagem estavam com uma vibração baixa para ter recebido? Não. Depende o intuito, a intenção, né? Quando a gente faz uma sessão mediúnica, a nossa intenção é a vibração em prol dos espíritos e das pessoas necessitadas de energias positivas. E a espiritualidade, eles tanto trazem os espíritos necessitados de ajuda, quanto os espíritos que querem se comunicar para ver como funciona a comunicação através de um médium. Não quer dizer que aquele médium que recebeu um espírito mau seja mau. Esse espírito mau veio se comunicar para explicar para nós como é que ele se manifesta e como é que ele trabalha em cada uma das pessoas que ele quer influenciar, né? Então, não quer dizer que o médium seja mau. E nem porque o médium recebe um espírito bom que ele seja a melhor pessoa do mundo, né? Mas é o veículo utilizado pela espiritualidade para a comunicação. E essa comunicação, sempre por trás disso, está em um aprendizado. Eles permitem isso através dessa reunião para que nós possamos aprender justamente a distinguir uma comunicação de outra. Porque nem todos os espíritos estão liberados para mandar, né? Não. E existe pela parte espiritual um processo seletivo, né? Cada médium ele está preparado é como fosse um instrumento. Existem instrumentos, uns mais aptos a uma comunicação tal, uns mais aptos a outra, e existem vários níveis, né, de melhoria desse aparelho que eles usam. E é isso que eles tentam fazer. A cada manifestação vai ser melhorando isso, né? É como um exercício. Então, em cada vez que você vai praticando aquilo lá, a espiritualidade ele vai filtrando com melhorias, né? É como se fosse usar um computador, né? O computador a gente tem ele em vários níveis, né? Tem os mais simplesinhos e os mais com a memória muito mais elevada, que nos possibilitam um trabalho melhor. E assim é o médium. E a espiritualidade vai trabalhando isso aí segundo as características de cada um. Fala. Assim, ó, eu tenho uma amiga minha que, como é que eu vou te dizer? É tipo assim, eles compraram uma casa e foram morar lá. Uhum. Aí tiveram 2 filhos. Aí, quando ela teve a última filha, um certo dia, disse que a nenê assim chorava demais. Chorava. Aí disse que ela só aceitava assim a mãe. A mãe botava a mão, calma, tá tudo certo. Aí ela se acalmava. Aí um certo dia, o pai dessa criança ele trabalhava com móveis, né? Estava na casa, medindo e tal, concentrado. De repente ele disse assim, tu viu isso? Daí a esposa dele disse, não. Ele disse, passou uma criança correndo aqui. Ela disse, para, pelo amor de Deus, o que é isso? Daí de repente começou a tocar o pianinho da menina, essa que chorava bastante, né? Uhum. Daí tu tá escutando? Sim. Daí ela ouviu, né? Daí ele disse, ó, a criança correu de volta. Não, ela disse, eu não vi nada. Aí eles foram atrás. Tipo assim, como é que eu vou te dizer? Ele tinha, né, como ver as coisas. Ela já não visualizava, né? É um tipo de mediunidade, né? Isso, pois é, isso que eu queria, né, saber, tipo, entender. Uhum.
Aí foram atrás das pessoas que tinham a casa e tal, daí descobriram, né, os verdadeiros donos da casa. Aí as pessoas falaram assim que existia 2 crianças que frequentavam a casa, uma menina e um guri. E as 2 faleceram de tétano. Uhum. Aí eles foram no cemitério, né, fizeram oração, falaram com essa família, né, fizeram oração. Ela disse que nunca mais viram nada, né? Mas que foi assim, né, incrível. Cada pessoa tem um grau de mediunidade, né? Nós temos, todos nós temos em algum grau a mediunidade, né? Mas é poucos os que têm a mediunidade ostensiva. A mediunidade ostensiva é o que? É aquela que permite a livre manifestação dos espíritos, né? Daí ela pode ser a visual, né? A pessoa tem a vidência de enxergar os espíritos. Dentro dessa mediunidade de enxergar os espíritos, também existe um nível. Tem as pessoas que enxergam ele nitidamente como se fosse uma pessoa normal. Tem pessoas que enxergam vultos e tem pessoas que enxergam e elas não conseguem identificar, né? Não chega nem a ser um vulto, é mais uma silhueta, uma coisa que ela não consegue identificar. Mas é um grau diferenciado da mediunidade. Sim, ele viu, né? tiveram um casal, era uma menina e um guri. Uhum. Ele foi no cemitério e disse, era esse guri que corria. Sim. Né? Ele viu bem certo quem é. E agora eles têm um netinho, e o netinho estava assim, chorava demais, não conseguia dormir. Aí ela disse, vamos pegar ele e vamos no cemitério para nós ver. Daí que chegaram no túmulo do pai dela, não, do pai dele, diz que o gurizinho passava a mão assim no vô, acariciava. Aí foram no túmulo do pai dela. Desde que ele olhou assim, não teve atitude nenhuma. A mediunidade, ela independe de idade. Ela pode acontecer a qualquer momento. Desde uma criança já vir com a mediunidade ou começar a se manifestar em determinada faixa etária da sua vida. Pode ser até uma pessoa já idosa e nunca se manifestou mediunicamente ostensivo, né? E de uma hora para outra começa a vir essa manifestação. Então ela não tem uma idade. Ela se manifesta em períodos e existe uma finalidade por trás disso, que é trazer o conhecimento, que é fazer com que essa pessoa busque explicação para aquilo e comece a aprender sobre aquilo, né? Então, em determinada fase de sua vida, foi elaborado lá no seu plano reencarnatório que aconteceria tal e tal coisa de tal maneira, fazendo com que desenvolvesse nela uma curiosidade para achar uma explicação para aquilo, né? Então, existem vários motivos para que surja essa mediunidade. E ela não depende da idade, né? Ela pode ser desde uma criança, ter essa mediunidade já bem cedo, ou até numa pessoa já mais, uma idade mais avançada, né? Outra coisa que a espiritualidade trabalha muitas vezes também, de acordo, às vezes não veio no plano reencarnatório a pessoa trabalhar com a mediunidade, mas ela se doou para aquilo e ela botou na sua mente de que vai trabalhar com a intenção de ajudar os outros e ela começa a fazer parte de um grupo igual a esse que nós vamos iniciar agora dia 2 de agosto. Já é o terceiro grupo, né? Então, o que vai acontecer? A mediunidade a espiritualidade vai começar a trabalhar, mesmo que essa pessoa não tenha trazido no seu plano reencarnatório essa intenção de trabalhar na mediunidade, ou essa necessidade, mas a espiritualidade, em virtude da entrega dela e da intenção de fazer isso para ajudar e para aprender, ela vai começar a trabalhar cada um com aquilo que cada um pode dar, né? Então, nós temos médiuns do primeiro grupo, que já faz mais de 3 anos, que agora, na última reunião que tivemos, que começou a se manifestar
mediunicamente. E antes ela não tinha mediunidade ostensiva. E agora, na última, ela se manifestou uma mediunidade ostensiva. Teve pessoas que já depois de 2 anos começaram a desenvolver, teve pessoas que depois de 6 meses, teve pessoas que lá no começo não conseguiam e depois começou. E daí quanto mais, é como um treinamento, quanto mais ela se permite, mais a espiritualidade vai achando formas mais de se comunicar mais claramente, né? Então tudo isso aí é um trabalho que a espiritualidade se encarrega de fazer de acordo com a tua intenção. Por isso que a gente orienta: não venham para fazer o estudo mediúnico simplesmente por curiosidade. A tua intenção tem que ser elevada. A tua intenção tem que ser de se doar, de ir e aprender, né? Para que você aprenda e ao mesmo tempo seja útil tanto aos irmãozinhos necessitados que estão do outro lado, como para a espiritualidade de luz que trabalha com as nossas energias, né? Como por teu próprio melhoramento, né? Aprendendo e agindo de acordo com o que a espiritualidade vai orientando. E mesmo participando na quarta-feira, é interessante continuar na segunda. A gente orienta que tem lugares que é obrigatório, eles não aceitam que tu participe de estudo mediúnico sem participar do estudo do dia aberto ao público, né? É obrigatório. Então nós não vamos obrigar, fica no livre-arbítrio e na disponibilidade de cada um, né? Mas é interessante e como nós tínhamos, a maioria das casas espíritas, eles não aceitam que a pessoa participe só do estudo mediúnico. A pessoa tem que participar do trabalho da casa de estudos abertos ao público, né? Mas em virtude de algum compromisso maior que a pessoa não possa vir, né, a gente até aceita, né, porque a pessoa vai estar estudando igual. Então é melhor que ela participe e estude do que não venha, não esteja participando, né? Mas se ela puder, é melhor e é orientado que ela participe das 2 noites, né? Tanto da segunda quanto da quarta, ou da quinta para quem vem na quinta. Seriam 2 dias de aprendizado, né? E agrega bastante. E voltando ao assunto das crianças, geralmente elas veem mais quando são crianças pequenininhas, né? E depois perdem o... Depende da missão, né? Ou da finalidade. Mas a criança ela tem uma disponibilidade justamente porque ela está recém iniciando a sua vida material, né? Então ela está mais próxima do espiritual ainda, porque o curto período que ela saiu do plano espiritual para reencarnar é mais próximo do plano espiritual. Então ela pode trazer lembranças com mais facilidade, né? Tanto lembranças de reencarnações, como vocês vão encontrar aos montes, né? Livros e filmes, inclusive, já feitos sobre isso, quanto a visões, conseguir sentir, enxergar, né? Uma coisa que acontece seguidamente também é crianças, às vezes, do nada ela começa a sentir uma emoção grande e chorar quando ela já conhecia um ente querido que partiu e foi para o plano espiritual de retorno, e ela começa a lembrar e diz que está lembrando do avô, né, do pai, ou seja lá de quem for. Porque nesse momento a pessoa que desencarnou está visitando ela, né? Então ela capta esse sentimento e ela começa a sentir essa emoção muito forte, né? Então é porque essa pessoa está ali visitando ela e ela começou a captar essa energia, né, dessa pessoa. Então pode acontecer, e acontece muito seguido, não só com crianças, como com nós adultos também, né? Quando do nada a gente está assim, aí começa a sentir aquela saudade forte e lembrar de alguém que já se foi, é porque essa pessoa possivelmente esteja naquele momento nos visitando, né? Então a gente consegue captar isso, né? Como eu estava dizendo antes, todos nós temos em um grau mais elevado ou menos elevado a mediunidade. Muitos de nós recebem só a intuição,
Por isso que nós temos que cuidar a intuição, né? Se ela é positiva ou não, para nós sabermos filtrar. E a nossa vibração também daquilo que nós vamos atrair, das intuições, porque nós recebemos muita influência do espiritual e nós achamos que é nosso pensamento. E muitas vezes já é eles intuindo no nosso pensamento, tanto para coisas boas, quanto para outras coisas que não são positivas, né? Dependendo com aquilo que nós nos ligarmos energeticamente. Então, por isso que nós temos que manter, como Jesus já dizia, né? Orai e vigiai. Né? Porque, justamente isso, porque nós temos que vigiar, porque os nossos pensamentos vão atrair aqueles espíritos que estão em ligação energética com aquela forma de pensar. Se ela é positiva e elevada ou se ela é baixa, né? Inferior. E aqueles que têm a mediunidade ostensiva, então, são os que dão comunicação com mais facilidade para o plano espiritual conseguir se comunicar. O autor da pastoral está em erro quando diz que esses fenômenos são inexplicáveis. Ao contrário, são hoje perfeitamente explicados, e é por isso que não são vistos como maravilhosos e sobrenaturais. E não o fosse ainda, não seria mais lógico atribuí-los ao diabo, como não era outrora dar-lhe a honra de todos os efeitos naturais que não se compreendiam. Por papéis indignos, é preciso entender os papéis ridículos e aqueles que consistem em fazer o mal. Não são, se pode assim qualificar, o de espíritos que fazem o bem e conduzem os homens a Deus e à virtude. Ora, o Espiritismo diz expressamente que os papéis indignos não são atribuições de espíritos superiores, assim como provam os preceitos seguintes. Então, vamos encerrar aqui, continuamos na próxima segunda. É um resumo daquilo que nós tínhamos falado, né? Então, quando a obra é elevada, o espírito é elevado, né? Como a comunicação nos transmite uma mensagem elevada, o espírito é elevado. Assim como a gente analisa as pessoas aqui no nosso plano, né? Pela forma de se expressar e de se comunicar. Então essa mensagem chegou no dia 21/10/2021. É uma mensagem, é uma psicografia, uma mensagem escrita, e a mensagem diz: graças damos nós por estar nesse ambiente onde somos acolhidos com amor e dedicação. Somos nós os escolhidos por sermos os convidados na casa. E somos acolhidos aqui pelos irmãos com suas obras e reconhecimento de gratidão. Vamos nos unir com dedicação e carinho aos irmãos na busca de aprender e conhecer vossos atos e ações. Que possamos nos deixar conduzir no ambiente de harmonia e luz e possamos abraçar cada irmão com serenidade e humildade. Todos nós somos úteis, cada qual com seu aprimoramento. Ninguém está aqui ao acaso. Sigamos em frente, somos todos trabalhadores unidos, com propósitos de amor e caridade. Juntos, abraçados, em reforço à luta que continua. Fé e esperança na caminhada de cada um de vós. Espírito Samuel, Lamédio